Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu boa noite oficial para vocês. Estamos aqui para a nossa última aula ao vivo da disciplina de controles de gestão. Eu vou fazer a apresentação aqui da tela para apresentar os slides para você. Só um momentinho. Pessoal, está aparecendo para vocês a apresentação? Sim, prof, tá aparecendo. Para mim também. Obrigada, Felipe. Felipe, eu peço que se às vezes começar a travar, né, que a gente viu que deu uma travada ali no começo, que a gente começou a chamada, você abra o áudio para falar comigo, porque eu desativei notificação do celular e tudo, então se mandar mensagem também não faz o som, então como eu estou olhando aqui a tela dos slides, eu vou acabar não vendo, se acabar travando alguma coisa. Se tiver muito ruim, então me avisem, o Felipe ou algum aluno também que se prontificar, que a conexão hoje também está. Mas, enfim, pessoal, vamos começar então com o conteúdo prático, né? A gente vai terminar por finalizar os exemplos dos controles financeiros. E hoje a gente vai falar um pouco de um controle muito importante, que é o controle de entradas e saídas, né? De receitas e gastos. Então, eu vou passar para vocês o painel que eu já comentei no Excel, né? Para vocês utilizarem de forma prática, né? E simples. E também a sugestão de um aplicativo para centralizar todos os controles financeiros nele, que eu uso para as minhas finanças pessoais, mas também que se aplica para as finanças de empresas de pequeno porte, certo? E para o final a gente vai ver a questão das limitações dos controles. Então, pessoal, um controle muito importante que vocês precisam ter, todas as empresas, né? Qualquer empresa, é o controle de gastos e de receitas. E esse controle, ele precisa ser fixo e permanente para garantir que vocês tenham um sucesso no seu empreendimento, no seu negócio. Por quê, né, pessoal? Basicamente, esse tipo de controle centraliza o cerne do empreendimento de vocês, né? Centraliza tudo. Centraliza a nossa lucratividade, porque a diferença entre as nossas receitas e os nossos gastos é o que vão determinar a nossa lucratividade, o quanto que o nosso empreendimento está sendo sustentável financeiramente. E isso a gente precisa monitorar, ter ali na ponta da língua, ter ao nosso alcance muito bem estruturado. Porque é um controle, pessoal, como a gente vive nesse sistema que a gente faz muitas transações, gasta e recebe, né, num volume grande, às vezes, de transações por dia, é muito fácil de se perder, né? É muito fácil de perder informação e, no fim, a gente não sabe de onde que está entrando o dinheiro, para onde que está indo, né? E a gente precisa saber essa informação para nós conseguirmos nos planejar com o nosso negócio, né? Planejar os nossos próximos passos, a questão do que a gente investe, né? A questão de planejamentos futuros mesmo, de como que a gente amplia o nosso negócio e como que a gente mantém esse negócio sustentável, né? Porque sabemos que a gente tem que honrar com os nossos compromissos e o nosso negócio tem aquele fluxo de informações, fluxos de entradas e saídas que a gente precisa garantir, né, que esteja acontecendo, que esteja entrando dinheiro e que a gente consiga honrar com as nossas obrigações, certo? Então, é um controle primordial, né? Se vocês fizerem só esse controle, já está mais do que bom, né? A professora passou ali uma série de exemplos para vocês verem de forma gravada ali, né? Eu não contei quantos que tem, mas eu acho que tem uns 10 exemplos. Mas se vocês começarem por esse, pessoal, vocês já deram um grande passo, né? Porque a questão da sustentabilidade financeira do nosso negócio é um dos pilares mais importantes, né? Que a nossa empresa ela não sobrevive se a gente não tem esse controle, né? E também, pessoal, né? Vocês sabem que é tão difícil, parece, de ganhar dinheiro, né? A gente vê gente que é assalariado, eu sei que
muitos daqui ainda estão pensando em empreender, não estão empreendendo propriamente dito, a gente percebe nas nossas finanças pessoais, que é muito fácil, né? É muito difícil você ganhar, mas é tão fácil de gastar, né? Se você não controla, você vai desmerecendo pequenos valores, gastando um pouquinho ali, quando vê você não controlou, chega no final do mês, você olha, meu Deus, parece que meu dinheiro evaporou, né? Que não sei para onde que estava, e quando vê, né, evaporou, não tenho mais dinheiro na conta, né? É muito difícil de ganhar e muito fácil de gastar. Então, se a gente não tem esse controle, na nossa empresa acontece o mesmo. A gente acha que na nossa empresa vai ser diferente das finanças pessoais, e não é, né, pessoal? Se a gente descuidar também, a gente também acaba gastando com coisas desnecessárias, né? Tendo gastos desnecessários. A gente precisa monitorar para onde está indo o nosso dinheiro. Então, uma dica, né? Já começando com uma dica muito importante para a gente ter uma análise estratégica depois, é categorizar os gastos e receitas, né? Por que, pessoal, que é tão importante isso? A gente tem tantas transações financeiras que a gente olha, tipo, boleto de água, boleto de luz, aí fornecedor X, mercadoria Y, material de expediente aqui, material de limpeza ali. Se você olha aqueles valores isolados, né, de forma isolada, como eu falei, devido ao volume de transação, você se perde, né? Parece que fica um formigueiro de informação e você não consegue ter um olhar estratégico em cima daquilo. Então, o que eu sugiro para vocês, pessoal, isso também vai ser particular para cada tipo de negócio, é ter uma categoria de gastos e receitas, né? Eu preciso dividir esses meus gastos, dividir as minhas receitas, para eu conseguir olhar de um panorama macro, né? De eu olhar de uma forma macro, agrupada, para olhar dessa forma estratégica. Né? Se a gente olha essas contas isoladas, a gente não consegue ter um quê estratégico em cima. Agora, se eu divido, né, os meus gastos em gastos com funcionários, né, por exemplo, gastos com infraestrutura, gastos de produção, gastos com material de expediente, gastos com administrativo, enfim, aí vocês que vão definir o que mais importa para vocês e quais categorias se fazem presentes no negócio de vocês, é mais fácil da gente olhar depois, né? A gente consegue olhar de uma forma mais macro. E assim que vale para as nossas receitas, né? Se eu tenho categorias de produtos, categorias de serviço, né? Como que está essa minha divisão, né? De produtos e de serviços do meu negócio. A gente também precisa ter na ponta da língua a rentabilidade de cada produto e cada serviço que eu trabalho, né? Porque cada produto e serviço ele precisa ser rentável para a empresa. E eu digo no sentido assim, às vezes a gente trabalha com uma gama tão grande de produtos e serviços, e se a gente não analisa as entradas, às vezes a gente está gastando tanta energia com algo que nem está tendo retorno financeiro, mas a gente está ali se matando. Daí, se não controla, não está observando isso, né, pessoal? Então, a gente precisa também ver quais são as categorias de produtos e serviços que mais rentabilizam para a minha empresa, que mais trazem rentabilidade, né? Qual que é a mais lucrativa? Às vezes, também esse controle denuncia o que está deficiente, né? Por que esse produto e serviço não está rentabilizando bem? Será que eu preciso, talvez, parar de trabalhar com esse produto e serviço? Né? Ele realmente, de fato, não tem potencial, eu estou investindo tempo e dinheiro de forma desnecessária? Ou será que eu preciso melhorar a qualidade desse meu produto, desse meu serviço? Será que eu mudo a forma que eu atendo o meu cliente? Ou a qualidade desse produto? Enfim, são N possibilidades de avaliação também que a gente precisa estar observando para ir tendo essa mecânica de planejamento e de implementar os planos de ações na nossa empresa, né? Sempre olhando de um panorama estratégico, né, pessoal? Como eu disse para vocês, né? Vocês vão estar cansados de ouvir, toda aula a professora fala isso, né? Controles não são para bonito, né? Não é para você estar ali perdendo tempo na frente do computador, alimentando de planilha, se você não olha isso depois, né? De forma estratégica, se você não tira um tempo para olhar, para usar no planejamento,
para usar na tomada de decisão, né? De nada vale você estar ali só alimentando de informação, só juntando informação e não tá fazendo nada com isso, né? Então, para todos os controles, a gente tem esse intuito, né? Vamos, claro, coletar dados, coletar informações, mas vocês precisam tirar um tempo de análise estratégica depois. Então, as dicas, né, pessoal? Listar os gastos e receitas, aí organizar por tipo e por área, que eu já comentei, fazer uma planilha por ordem de prioridade ou maior valor, né? Ou olhar isso de uma forma macro depois, né? Uma planilha dinâmica que eu vou passar para vocês que já agrupa isso, né? Aqui uma dica de ouro, pessoal. Porque o que acontece, né? Ai, professora, mas eu no dia a dia, na correria, eu não consigo fazer essa listagem de gastos e receitas, não consigo fazer essa organização por tipo ou por área, né? Colocar numa planilha, porque eu não ando com o computador embaixo do braço, ou não estou ali disponível para parar, ou no celular, né? Alimentar aquela informação, descrever tudo bem certinho. Né? A gente precisa fazer esses 3 passos, listar, organizar por tipo e por área e fazer essa planilha, né? Mas se não é possível ali na correria, no dia a dia, qual que é a dica, pessoal? Guardem todos os comprovantes de transações financeiras com vocês por ordem cronológica. Vão guardando esses comprovantes e se deem de tempo em tempo, né, para vocês estarem observando e alimentando aí o controle de vocês, né? Mesmo se vocês não podem parar ali no meio do dia, né, para alimentar uma planilha, um sistema de controle, vocês terão esses comprovantes das transações para alimentar o controle de vocês depois. E claro, né, pessoal, acompanhar a evolução dos seus gastos e das receitas, sempre, para todos os controles. Nós precisamos fazer acompanhamentos por tempo, né? Olhar como a gente está evoluindo. Estou diminuindo meus gastos? Estou aumentando minha receita? Estou vendendo mais? Estou vendendo menos? Estou gastando mais? Estou gastando menos? E como que a gente faz isso? Né? Observando os nossos registros por datas, né? Sempre comparar como que eu estou em relação ao mês anterior, ao último trimestre, ao último ano, né? A tendência que a gente quer para o nosso negócio é crescimento, né? Otimizar, ter mais receitas, faturar mais e, se possível, enxugar mais os gastos, né, pessoal? Que quanto menos a gente gasta e mais fatura, maior o nosso lucro, né, pessoal? Agora, o que não pode acontecer é gastar mais do que a gente ganha, né? Uma dica importante também, sempre, pessoal, analisar gastos a cortar, né? A gente sempre tem alguma coisinha que dá para cortar, que às vezes a gente está gastando de forma desnecessária. É importante a gente estar fazendo essa análise, que quanto mais gasto a gente consegue cortar, né, mais a gente otimiza a lucratividade da nossa empresa. E também analisar, que nem eu falei, os itens ou serviços de baixa rentabilidade, né? Mas ali analisar com atenção, pessoal. Não é porque está rendendo pouco, então eu já vou cortar de cara. Não. Primeiro, busca saber o porquê que está rendendo pouco, né? Pode ser uma ineficiência no seu processo produtivo, no seu atendimento, na sua competitividade em relação a preço, né? Faz uma análise antes, como que está a qualidade desse produto, como que está o meu atendimento ao cliente, né? Como que está a minha competitividade em relação a preço? Faz aquela análise. Tá tudo certo? É realmente o mercado não demanda tanto esse produto? Aí você analisa para cortar, né? Porque nesse quesito, se a gente observa os serviços ou itens de baixa rentabilidade, a gente consegue identificar problemas, talvez sanar esses problemas, fazer com que esses produtos e serviços tenham um desempenho melhor, né? Se a gente conseguir otimizar, resolver, identificar os problemas, ou a gente corta, né, esses produtos, para de gastar tempo e energia em algo que não está rentabilizando o nosso negócio e passa a se dedicar em outro produto, em outro serviço que vai render mais, né, pessoal?
Aqui outra dica bônus, né, pessoal? Para quem trabalha com mais pessoas ali movimentando o caixa da empresa, né? Anotar o responsável pelo gasto, né? Por quê, pessoal? Porque tem uma facilidade melhor para buscar informações na identificação de gastos anormais. Então, teve algum gasto anormal, vê que alguma categoria variou muito, já vai ver o responsável pelo gasto, né? Você consegue ter uma facilidade para buscar essas informações e entender melhor o que aconteceu. Então, as considerações pessoais desse controle, né? Que o controle de gastos é para todos. E o que isso significa, pessoal? Que para empresas ali de pequeno porte, né, ou para qualquer tipo de empresa, não adianta cobrar o controle de gastos só do funcionário, né? Vocês que são os donos do negócio, vocês que são os sócios, né? Vocês precisam controlar os gastos também, né? Não adianta cobrar ali do funcionário se o dono da empresa vem lá, tira dinheiro do caixa quando bem entende, não anota e depois a gente vai tentar calcular alguma coisa e nunca sabe para onde que foi o dinheiro, né? Então a gente precisa, mesmo se for o dono lá, né? Se forem vocês tirar o dinheiro do caixa, vocês precisam controlar, precisa ser anotado. Saiu tal quantia, foi para mim, prolabore, meu salário, não sei, gasto pessoal, tem que ser anotado, né? E a questão, né, pessoal, que isso facilita muito também o controle, né, da parte de vocês, se vocês tiram algum dinheiro do caixa, principalmente em empresa familiar, porque o bichinho para dar problema, né, é questão do caixa, quando falta dinheiro. Mas tinha que saiu quem que pegou, né? Tem mais pessoas que têm acesso ali ao caixa. Fica aquela briga, aquela confusão, né? Acaba até tendo desavença ali com a família. Daí, aí, se você já tem o controle, você já sabe certinho para onde que saiu, quem que pegou aquele dinheiro. Cuidar também dos encargos sociais, né, pessoal? Precisa anotar tudo que envolve a questão dos gastos com funcionários, horas extras, férias, todos os encargos, as tributações referentes a esses tipos de transações. A gente precisa dar uma atenção maior. Questão do prolabore, né? Quando vocês retiram dinheiro para vocês, né? O pagamento do salário do sócio, a gente precisa ter atenção com isso. A separação entre gastos variáveis e gastos fixos também é uma dica interessante, pessoal. Por que é interessante a gente saber isso? Né? Saber quais são os nossos gastos fixos. Né? Ou seja, se eu produzir ou vender 0 unidades, eu vou ter que arcar com determinados gastos fixos. Né? Que seja um aluguel. Vendi ou não vendi, eu vou ter que pagar, né? Então é interessante a gente saber o quanto que a gente precisa ter garantido no nosso caixa, né, para pagar, mesmo se eu não venda nada, mesmo se eu não consiga, né, operacionalizar, ter nenhuma receita, o que eu vou ter que desembolsar ali. Para a gente já ir montando as nossas reservas, né, ter as nossas reservas caso aconteça algum problema, né, algum incidente. Dá para fazer metas com isso, né? Teve aluna que compartilhou comigo que fazia metas, né? Ela tinha ali os gastos fixos dela, ela pegava e dividia pelos dias do mês trabalhados, né? Quanto que eu tenho que vender para cobrir meus gastos fixos, né? Para conseguir operacionalizar o meu negócio. E também a questão dos gastos variáveis, né? Quanto mais eu vendo, quanto mais eu tenho de produto e serviço vendido para o meu cliente, mais eu vou gastar. E não esqueça das entradas, né, pessoal, que eu coloquei aqui, que eu às vezes foquei mais nos custos, mas as entradas também são muito importantes da gente monitorar também. E algumas considerações também de controlar as contas bancárias, né, pessoal? Porque, principalmente se você tem mais de uma conta bancária, cuidar com os saldos, com aquele cheque especial ali. Às vezes a gente tem 2 contas bancárias, uma fica no vermelho, vai caindo débito automático,
né? E no final, se você transferisse de uma conta para outra, sanaria o problema. Então, quando você tem mais de uma conta, é mais difícil de controlar, né? A gente precisa ter muita atenção com isso, porque aí é mais coisa para controlar, mais detalhe para controlar. E se a gente descuidar, às vezes acaba tendo algum problema. E claro, né, montar uma projeção de gastos e receitas para a gente conseguir se planejar, né, para a gente conseguir ficar tranquilo, né, fazer algum plano de algum investimento, de alguma mudança, né, de ampliação do negócio ou de investimento em novas máquinas, enfim, né, em novos produtos, novos serviços. E tem cuidado com os custos pequenos. Uma pequena fenda afunda grandes barcos, né? Sempre lembrando, pessoal, não desmereçam nenhum valor, nenhum, principalmente se tratando dos gastos, né, pessoal? A gente olha, é R$ 5 aqui, R$ 10 ali, não é nada, não controla, vai gastando, né? E quando a gente vê no final, pessoal, aquilo se avolumou de uma forma muito grande, né, e que representa uma grande porcentagem dos nossos gastos sem nem a gente perceber, né? Então a gente tem que ter cuidado, que às vezes, né, uma pequena fenda afunda grandes barcos. Então, às vezes, pequenos gastos podem comprometer e muito a saúde financeira do nosso negócio. Então, pessoal, aqui as dicas de ferramentas que a gente pode utilizar, né? Aí vai, pessoal, para todos os tipos de controle, né? Qual vocês se adaptam mais, qual vocês têm condições de operacionalizar, condições de investir, né? Seja então papel e caneta, é uma forma de controlar, se vocês se adaptam mais, né? Preenchendo ali manual. Só tem que cuidar, né? Que é mais difícil de você olhar para esse tipo de controle de uma forma mais estratégica. É um controle que vai demandar mais tempo, que você vai ter que fazer cálculos de forma manual, né? Então é mais difícil de controlar. Temos, né, uma saída muito boa, né? Muito fácil e gratuita, né? Que é a planilha no Excel, que é muito usual e realmente é muito boa, assim, eu realmente gosto de fazer vários tipos de controle, uso muito Excel, é uma ferramenta gratuita e muito inteligente, digamos assim, né? É possível fazer vários tipos de análise com essas planilhas, você pode mesmo desenvolver, né? Eu aqui vou passar uma planilha de custos, de gastos para vocês que eu desenvolvi, então vocês podem utilizar elas, mas vocês podem ir desenvolvendo, né? Para quem tem o domínio ou tem interesse em fazer algum curso, enfim, vocês podem desenvolver de acordo com as necessidades de cada negócio. Aí tem o aplicativo, o Mobius, que eu vou sugerir para vocês. Vou tentar apresentar a tela do meu celular aqui para mostrar ele para vocês, né, que é um aplicativo que eu uso para as minhas finanças pessoais e ele é muito bom, né? Ele centraliza tudo que você precisa se tratando de finanças, né? Inclusive, ele tem uma ligação direta com a minha conta bancária. Se eu faço um gasto X em determinado estabelecimento, né, gastei no mercado, aí já ele importa a notificação, né, do meu cartão. Ele já vai direto para o aplicativo. E eu, uma vez categorizei como mercado, ele já entende que os próximos gastos que eu tiver naquele estabelecimento serão na categoria mercado. E ele vai fazendo, então, o controle de uma forma mais automática. Não precisa ir lá você, um por um, adicionar, né? Ele sozinho lê ali as transações do teu cartão, da tua conta bancária. Então, é bem bom nesse sentido que se torna mais prático, né? De você fazer os seus controles, fazer as tuas anotações. E também, né, tem os softwares de controle, tem os softwares ERP aí, que são um investimento maior, né? Realmente um investimento maior, tem N possibilidades, né? N empresas que fornecem softwares ERP, que aí vão transitar com mais informações, com outras informações que englobam todos os sistemas da empresa.
né, que é um sistema integrado, tem softwares também só para controle financeiro. Então, aí N possibilidades, mas também tem um certo custo, né? A gente dificilmente consegue encontrar um software que atenda às nossas necessidades de forma gratuita. Deixa eu ver se eu consigo apresentar minha tela aqui do celular para mostrar o aplicativo para vocês. Deixa eu parar aqui no computador. Deixa eu tentar apresentar a tela aqui, pessoal. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Tá aparecendo, prof. Acho que... Beleza. Tá abrindo aqui, pessoal. Eu deixei uma conta zerada aqui só para... Nem atualizei o aplicativo, né? Bonito. Mas é um móvel que vocês podem procurar ali na loja de aplicativos. Ele é ferramenta gratuita, né? Porém, ele tem a versão dele paga, né? Que tem uns relatórios, então você consegue exportar relatórios de análise, né? Que é bem interessante. Aqui, então, tem todo, né, o aparato de você observar como tá os seus saldos em contas, né? Eu vou clicar aqui nas contas, mas você consegue adicionar todas as contas que você tem, né? Seja o caixa físico, né, de dinheiro e espécie. Aqui no maisinho você consegue colocar o cartão, né? Consegue colocar a conta bancária, enfim, quantas contas você tiver. Porém, na versão grátis, no caso, ele tem um limite ali de contas, né? Então, não é... Se você tem várias contas, não vai conseguir colocar todas, mas eu não sei qual que é o número, mas eu acho que até 5, se eu não estou enganada, dá certo. Aí tem até ó, o saldo atual e o saldo previsto. Se você colocar ali que você tem uma conta para pagar, né, você pode informar que você vai ter uma conta a pagar e ele faz a previsão. Também se você tem algo a receber, né, você coloca tanto a pagar quanto a receber e ele te dá a previsão ali do saldo para o mês, né, consecutivo. No caso aqui tá abril, se você mudar, ele vai mudar as previsões. Então é bem bacana nesse sentido, pessoal. Aqui as receitas, né? Você cadastra todas as suas receitas, o total que você tem pendente para receber, o quanto que você já recebeu, as despesas, né? Total que você tem a pagar e quanto que você já pagou, né? Daí tem as categorias. Aqui eu vou apertar no maisinho só para vocês verem como que vocês fazem, né? Mas coloca ali o valor certinho, né? Vou colocar um valor simbólico ali. Você coloca quando que você pagou, né? Se você fez o teu controle depois, né, de ter feito uma transação, você escolhe, né, a data que aconteceu aquela transação. Você pode descrever, e aqui tem as categorias, né? Aqui você pode criar N categorias, né? Fazer o gerenciamento dessas categorias, criar uma nova categoria, né? Criar subcategorias. Então é bem bacana nesse sentido, pessoal. E aqui você escolhe de qual conta que saiu, né? Se você pagou em dinheiro, se saiu do caixa, se saiu de alguma conta do banco. E você finaliza ali o registro. Aqui eu descartei só para, né? Aqui daí tem a parte de planejamento que você coloca por categoria quanto que você pretende gastar naquele mês corrente,
né? Então, você consegue informar ali. Aí, ele aparece a porcentagem. Conforme você vai gastando, atingiu 80% ali. Ops, só tem 20% para gastar. Aí, dá para você colocar também alertas. Tá chegando a tantos por cento, toda vez que você gasta alguma coisa, ele te dá um alerta. Ops, você tá gastando demais, né? Você tá chegando perto do teu limite. Então é bem bacana também. Daí aqui lista, né, todas as transações. Vamos ver o que mais. Aí aqui você também, essa tela inicial, você, né, consegue personalizar da tua forma, conforme as informações que você mais precisa. Aqui você pode adicionar cartões de crédito. Aqui você vê as tuas despesas por categoria, que está desenhado um gráficozinho, ele dá o gráfico de pizza. Então, ele já soma as tuas categorias no que você está gastando mais. Então, você consegue ver de uma forma bem visual. Daí tem o planejamento que eu falei para vocês, né? O planejamento de gastos. Aqui você gerencia, né, a tua tela inicial. Você coloca a economia, né? Quanto que está de saldo positivo, se está negativo, frequência dos gastos, o balanço mensal, né? O total de quanto você já gastou e quanto que você já recebeu, a frequência, as transações favoritas, tem até frases inspiradoras também, indicadores financeiros para quem acompanha, às vezes valor do dólar, enfim, IPCA, aquelas taxas de juros do mercado, então aparece ali, né, o câmbio. Esses pontos não sei o que é, e os objetivos financeiros que vocês podem colocar também. Quero investir em determinado maquinário, né, ou ampliar o meu negócio. Você pode traçar um objetivo e ele é como uma conta que você está guardando o dinheirinho ali. Então, você conseguiu poupar, você coloca, né, tipo, o valor do teu objetivo, ele te dá quanto por mês que você tem que poupar. Aí, conforme você vai poupando, você vai registrando ali, e ele te mostra qual é o percentual daquela meta que você tem, que você conseguiu atingir. Então, é realmente assim, né, um aplicativo simples, porém bem completo. Aqui, planejamento, deixa eu ver. Aqui nessa versão, né, tem várias partes, mas eu sei que tem, exportação de relatórios. Exportar relatórios, ele pega e dá um relatório visual para vocês. Mas se eu não estou enganada, essa exportação de relatórios é para o premium, né? Para quem paga ali, mas não é caro também. E tem os gráficos, né? O meu desempenho, balanço mensal, calendário para ver as projeções de contas a pagar, contas a receber, e o sobre do aplicativo. Mas é bem completo, pessoal. É Mobius o nome, te vendo que aparece o nome certinho, mas depois eu mando um print para vocês no grupo. Não tá aparecendo a tela? Agora tá. Mas depois do Comunicação Não Violenta ali, que é o livro que eu tenho na frente, e do aplicativo da Roku ali, o primeiro embaixo, Mobius, aquele gráficozinho. Mas depois eu mando ali para vocês no grupo. Deixa eu voltar aqui na chamada. Pessoal, alguma dúvida em relação ao aplicativo, dessa indicação? Alguma dúvida em relação ao conteúdo da aula até aqui? Fiquem à vontade, eu acho que eu disparei em falar, né? Não deixei vocês falar. Mas para quem se adapta assim melhor com o aplicativo, né? Quem tem facilidade, eu recomendo, que ao meu ver, né, para quem tem pequena empresa ainda, que não tem muita transação, não tem muita conta, principalmente, eu recomendaria esse aplicativo com certeza, que é uma forma simples de controlar, mas bem completa, né? Ele permite que você tenha os seus controles financeiros e projeções financeiras centralizadas em uma única parte, né? Em um único aplicativo, em uma única tela ali, né?
porque quando você faz em Excel, aí você pode até criar numa única planilha, né? Mas você tem que ficar dividindo ou ter mais de uma planilha. Se for papel também, né? Você tem que gastar um tempo ali para estar conseguindo calcular, fazer as projeções. E, pessoal, aqui nós temos, então, a planilha que eu desenvolvi de uma forma bem básica para controle de gastos. Então, aqui, pessoal, ela tem 4 abas para vocês movimentarem. A primeira é a aba do índice, que eu achei interessante colocar a questão do grupo, categoria, as descrições que entram na categoria. Que aí vocês terão, né, que dividir conforme as necessidades que o negócio de vocês tem. Mas por que eu coloquei aqui, pessoal? Para vocês terem a nomenclatura das categorias bem certinha. Porque o Excel, a gente vai trabalhar com a base, a tabela dinâmica, e a tabela dinâmica, ela entende dados que são exatamente iguais, né, para agrupar depois. Então, essa estrutura física ali, por exemplo, se eu coloco depois ali uma estrutura física sem acento, o Excel já entende que são 2 dados diferentes. E não faz a leitura certa para mim, vai separar, né, em 2 dados diferentes. Então, a única coisa que a gente tem que cuidar bastante é no preenchimento para ser tudo certinho, as letras, espaço, acento, é uma parte mais chatinha de cuidar, né, que a gente não pode, às vezes, estar com pressa, quer digitar meio ali de qualquer jeito e dar BO no final na nossa análise. Então, coloquei aqui para vocês terem um norte mesmo. E de como que vocês podem fazer essa categorização depois quando vocês forem fazer do negócio de vocês. Então, separar aqui o grupo, né, fixo ou variável, né? Lembro que eu comentei que é importante a gente ter principalmente delineado quais são os nossos gastos fixos, né? Que a gente precisa cumprir mesmo que a gente não venda nada, né? Mesmo que a gente não tenha nenhuma receita, né? Então, é importante saber o que entra nisso, né? As categorias. Então, eu separei algumas categorias, é uma forma bem sintética mesmo, só de exemplo fictício ali para vocês, só para ter a explicação mesmo. Mas aqui eu coloquei, né, estrutura física. Então, o que vai entrar nessa minha estrutura física? Então, eu coloquei que vai entrar aluguel, que é fixo, luz, que é variável, e água, que é variável. Para produção, né, o que vai entrar? Matéria-prima e ferramentas, que são variáveis também. Material de expediente, papel sulfite, material de limpeza, lanche, que são variáveis também. Administrativo, que são os fixos. Na internet, assinatura do gerenciador de redes sociais, assinatura do ERP, que seria o software, são fixos também. Né? Vendi ou não vendi, tem que pagar a internet. E o provedor da internet cobra aquela tarifa fixa por mês. Funcionários, né? Salários, que é fixo, as férias, que é variável, e horas extras, que são variáveis também. E aqui temos a nossa base de registros, né, pessoal? Que é a parte ali que vocês vão estar colocando as informações referentes aos controles de vocês, o que vocês guardaram ali dos papelzinhos, das transações, vocês vão sentar ali no computador, né, e preencher ali. Então, aqui, nos 3 primeiras colunas, sempre, para todos os tipos de controle, informação referente à data, né, ao ano, mês e dia ali específico. E aqui temos as categorias, né, o grupo, a categoria e a descrição específica. Valor, e aqui eu coloquei o meio de pagamento também, mas vocês podem adicionar quantas colunas de informações que vocês acharem necessário. Responsável pelo gasto, pode colocar aqui, né? Entidade, pode colocar aqui também, que eu vou querer ver depois quanto que foi de dinheiro meu para a Copel, né? Vocês vão conseguir ver depois também. Então, pessoal, aí agora nós temos mais 2 abinhas, que é a parte de análise. E o que a gente precisa, né, sempre lembrar?
mudei alguma coisinha na minha base de dados dos registros, eu tenho que vir aqui nas minhas análises, clicar na tabela, em análise de tabela dinâmica e clicar em atualizar. Porque, infelizmente, ainda o Excel não importa sozinho essa atualização para a tabela dinâmica. Não é como funcionam as outras tabelas que a gente faz de forma manual. Então, a gente sempre tem que vir atualizar. Se a gente não atualiza, ele não vai importar as informações que a gente colocou. Então, aqui é para vocês verem a tabela, né, de gasto de vocês de uma forma filtrada, conforme o que vocês precisarem, mas ainda em formato de tabela, né? Então, quero ver quanto que foi gasto de fixo, né, aqui no mês de julho, né? Só no mês de julho. Então, eu vejo todos os meus gastos ali. Certinho, a tabela, ela encolhe, né, os dados, ela guarda os dados que você não quer ver no momento. Então, isso que é importante. Às vezes, você fica perdido lá olhando na tabela que tem N, né, N variáveis, N dados ali, você pode olhar de forma reduzida só o que você quer ver. Né? Quero ver o que eu gastei no meu administrativo. Também aparece ali quanto que você gastou. As descrições, né? Se eu quero ver específica de água, né? Como que teve as variações ali, os métodos de pagamento. Enfim, ali vocês podem brincar pelos filtros, né? Tem por data, tem o grupo, tem a categoria, por descrição, por meio de pagamento. Aí, conforme vocês precisarem também, vocês podem adicionar mais colunas e adicionar mais filtros. Né? A gente vai ali em inserção de segmentos de dados e marca quais colunas, né, quais filtros a gente quer ter aqui. E na aba da análise 2, pessoal, é para uma visualização mais em gráfico, né, de uma forma mais visual ali para vocês terem. Então, também aplicando filtros, né, pessoal? Quero ver quanto que eu tive de gasto só variável, né, mês a mês aqui. Aqui esse de baixo é o mês a mês, né, que aparece. Aqui são 3 meses que tem. Diminuir. Ó, aqui, eu não sei se vai aparecer bem para vocês, mas tem os meses aqui, maio, junho, julho. E aqui aparece a variação nessa linha, para vocês verem quanto que variou de um mês a outro. E aqui a separação por representatividade das categorias, né? Categoria de produção, material de expediente, funcionário, estrutura física, para a gente ver o que a gente gastou mais, né? O que teve de mais representatividade. E aí, pessoal? Alguma dúvida até aqui? A Aline mandou boa noite, professora. Desculpa a demora, estava na terapia. Tudo bem, Aline, seja bem-vinda. E aí, pessoal? Como que foi o conteúdo da aula? O aplicativo, a planilha? Vocês ficaram com alguma dúvida? Esse é o momento aí da gente conversar, pessoal. Logo termina a aula, daí brotam as dúvidas, né? Daí a professora não tá mais aqui para responder. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Deu para entender? Ficou confuso? Ficou falado muito rápido? Não, pessoal. Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada, né? De um ou outro. E a professora não consegue adivinhar. Por isso que eu prefiro que vocês falem. Até aqui tudo bem, professor. Tudo bem, Nick? Beleza, obrigada. Pessoal, então fechou o horário 19h30, né? A gente vai fazer o intervalo para vocês darem uma respirada até a aula da professora Ju.
Eu iria começar a falar das limitações do controle, mas não vai dar tempo se eu começar agora, vocês ficam sem intervalo. Então, eu vou disponibilizar para vocês de forma gravada ali na playlist delas, gravadas no módulo 2. Eu mando para vocês no grupo separadinho, né? Complementando, né? O assunto dessa aula para vocês não ficarem sem o conteúdo. Então, Felipe, pode parar de gravar, por favor?